Nós, mais uma vez, nos deparamos aqui com um ensino profundo. Eu lhes digo profundo sobre a disciplina. Eu tenho mostrado à igreja, em algumas situações, a grande preocupação que a direção, bem como todos os pastores, tem contemplado, tem adquirido dentro de si, cada um, com a disciplina apostólica. O irmão Aldo, ele nos ensinou, durante todo o teu ministério, que sem a disciplina não há moralização de costumes, e que sem essa moralização de costumes não conseguimos chegar aos céus, não conseguimos chegar a Deus. E é exatamente o que ele escreveu, é palavra dele. Por quê? O que aqui está contido nessa leitura que acabei de fazer é algo extraído de um legado que ele nos deixou, que é a tua palavra pura, verdadeira, genuína, vindo dos céus. Irmãos, creio estar muito claro quando ele esclarece aqui que essa disciplina que traz honra diante de Deus. E eu lhes digo, se aqui estamos, se aqui viemos para quê? Para buscar mérito diante de Deus. Falando sobre a disciplina, em carta aos Hebreus, no capítulo 12, versos 5 e 6, nós observamos que Deus, Ele toma a iniciativa de corrigir aqueles teus filhos que erram. Aqueles teus filhos que muitas vezes se desviam, que muitas vezes começam a querer olhar para o mundo e deixa-se ceder ao mundo. Começa a sentir no teu coração desejo que não pertence, que não convém a filhos de Deus. E quando nós olhamos no mesmo livro, na mesma carta aos Hebreus, e no mesmo capítulo 12, porém no versículo 8, nós vemos que ali é mencionado que sem disciplina nós não somos filhos. Irmãos, e eu vou dizer mais, eu até não vi aqui na palavra, no texto completo, isso varia de tradução, eu não sei qual é a tradução que foi tirado lá nas Escrituras, qual foi a tradução, mas na tradução que conheço, a palavra completa aqui no versículo 8, ela diz assim, ó, é mencionado que sem a disciplina nós não somos filhos, mas bastardo. Deus nos dá essa condição, Ele diz que não somos filhos, mas bastardo. Aquele que não segue a disciplina, aquele que não quer, aquele que insiste em viver contra a disciplina, ele está insistindo em viver contra os princípios de Deus. Contra os princípios de Deus. Uma das coisas que, às vezes, eu tenho procurado deixar bem esclarecido à igreja, e que somos interrogados constantemente, há um ou outro, ou uma ou outra, que chega e pergunta, mas pastor, me explica, o que tem a disciplina a ver com a igreja? A Bíblia fala, pastor, da disciplina da roupa? Eu nunca vi. Ah, pastor, a Bíblia fala da disciplina do cabelo? Eu nunca vi. Pastor, a Bíblia fala da disciplina num contexto geral, que nós temos que ter disciplina? Irmãos, no meu caso eu tenho dito, porque a própria palavra de Deus nos diz isso. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirá do teu interior.
E eu gosto de buscar exatamente nela. Inclusive, fiquei muito feliz por todos esses pontos que vi neste boletim, que está aqui, eu diria, 50% Escritura Sagrada. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 18. Porque em verdade eu vos digo, que até que o céu e a terra se passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Não se pode tirar um tio. E se não pode tirar um tio, essa disciplina eu vos respondo, está sim, escrita sim. Ela trata sim disso. Lê 1 Pedro 3, capítulo 3, verso 3. Vê o que está escrito lá. É por isso que a palavra diz: errais por não conhecer a Escritura. A palavra de Deus em Pedro 3, 3, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos. Fala, opa! Então lá na Bíblia fala do vestido? Fala. Lá na Bíblia fala do cabelo? Fala. Lê 1 Timóteo 2,9. Do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor e com modéstia, e não com adorno em pérolas, em ouro ou em vestido precioso. É palavra de Deus, meu irmão, minha irmã. Não, onde foi que o senhor tirou, pastor? Nas Escrituras Sagradas. 1 Pedro 3,3, 1 Timóteo 2,9. Meu irmão, minha irmã, nós apostólicos, que conhecemos esta doutrina, que temos a certeza que ela foi implantada, criada, formada pelos céus através de Jesus, por uma palavra verdadeira, por uma palavra do próprio Mestre Jesus. Nós precisamos buscá-los, mas buscá-los com sabedoria, buscar com esse entendimento em que as Escrituras nos diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras. Lá está registrado, meu irmão. Quando eu vejo Jesus falando, Ele falando, palavra dEle. São Lucas capítulo 9, verso 23. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, negue a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. Olhem, parece tão simples, parece tão superficial ouvir esta frase, um versículo, dentro do capítulo 9 de Lucas. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. É simples, não é? Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a tua cruz e segue. Se fosse tão simples assim. Não é não, meu irmão. Nem um pouquinho simples. Sabe por quê? Eu preparei aqui 4 tópicos para mostrar para os irmãos. Primeiro, se alguém quer, ele diz, eu preciso querer. Eu sempre tenho dito a palavra de Jesus. Eu tenho mostrado que o nosso profeta, ele sempre foi igual, idêntico. Eu digo que o irmão Aldo caminha paralelo a Jesus. Todos os ensinamentos que ele nos deixou, ele está paralelo, junto, lado a lado com Jesus. Porque ele também nunca obrigou ninguém a nada nesta igreja, nunca. Inclusive, aqui neste boletim, há uma palavra que diz dele aqui, que queira gozar dos benefícios. Cada família apostólica que queira, você precisa querer. E na palavra de Jesus aqui, ele diz a mesma coisa. Se alguém quer vir, ninguém é obrigado a vir, não, ele diz. Mas se alguém quer vir, é o primeiro tópico. Você precisa querer, e nós queremos. Nós não viemos aqui por vir. Porque quando costumo iniciar a reunião, eu sempre digo à igreja que ninguém tenha comparecido por hábito nem por costume, mas por desejo sincero de receberem a bênção e a unção do Espírito de Deus. E eu digo mais, irmãos, eu às vezes mostro exemplo. Se nós vamos a um mercado, nós saímos de casa definido, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo.
Se eu vou à farmácia, eu vou buscar o medicamento. Eu vou comprar tal medicamento. Se eu vou a um açougue, eu vou buscar uma mistura, vou comprar isso. Se eu venho à igreja, é porque eu preciso querer, e querer o quê? Eu vou buscar bênção. Até porque o exemplo mais perfeito, porque nós aprendemos que a Santa Avó Rosa dizia isso: vou à minha igreja, vou buscar saúde. Ela tinha determinação do que ela ia buscar. Ah, pastor, mas ela estava doente. Meu irmão, nós não falamos aqui só de saúde do corpo, não, que a do corpo, muitas vezes ela nem chega a nós. Mas quando chega a do espírito, essa sim é a maior saúde que alguém pode alcançar. A saúde da alma, a saúde do espírito, aquela que te leva para a chamada eternidade, para os céus. Portanto, primeiro tópico, se alguém quer, e nós queremos. Segundo tópico, renuncie a si mesmo. Jesus disse: se alguém quer vir, renuncie a si mesmo. É o segundo tópico. E o que é renunciar a si mesmo? Irmãos, renunciar a si mesmo envolve num plano de anulação do seu eu. Ô pastor, mas como assim? Anulação do seu eu. Deixa de ter, você precisa, o Senhor precisa, nós precisamos anular o nosso eu. Porque eu isso, porque eu aquilo. Eu passo a viver a vontade do Cristo. Eu passo a viver a vontade de Jesus. No nosso caso, passamos a viver a vontade de Jesus, a vontade do Consolador, a nossa querida avó, e a vontade do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo, e de todos os demais santos e anjos que habitam na glória de Deus. O meu eu precisa ir embora. Ele precisa sair de mim. Renuncie a si mesmo. Eu tenho que renunciar. Renunciar o quê? Porque eu posso, porque eu devo, porque eu acho, porque eu tenho, porque eu consigo, porque ninguém manda em mim. Eu não vou entrar em detalhe. Renuncie o seu eu. É o que ele disse, renuncie a si mesmo. Então fomos lá, relembrando o primeiro tópico. Se alguém quer vir após mim, vir a Jesus, o que precisa fazer? Segundo tópico, renunciar a si mesmo. Terceiro tópico, tome a sua cruz. Esse tópico eu achei ele lindo. O que é tomar a sua cruz, que Jesus diz? É assumir a tua responsabilidade. Aquela do primeiro momento em que pisou nesta igreja, que eu falei há pouco do primeiro amor. Daquele momento em que muitas vezes na porta da igreja eu, com amor, com desejo, com o coração pedindo Deus, eu tive que abotoar o primeiro, o segundo botão aqui da minha camisa. Eu tive que colocar ela por dentro da calça para poder entrar. Eu tive que desmanchar a barra de um vestido para poder entrar. Primeiro amor. Toma a tua cruz. É assumir os encargos que recebemos. É assumir a responsabilidade que recebemos. Grandes responsabilidades, a do batismo. Aquela em que prometemos publicamente aos nossos irmãos e aos céus. Eu prometo morrer para o mundo. Quando eu digo eu prometo morrer para o mundo, eu digo eu prometo te servir, Santa Avó, na disciplina que a senhora me trouxe de Jesus. Eu prometo ser fiel à senhora. Eu prometo ser fiel a Jesus. Eu prometo ser fiel a ti, irmão Aldo, e não te dar trabalho com a disciplina da roupa, com a disciplina do cabelo, enfim, com todas as áreas que abrange a disciplina apostólica. Isso é tomar a sua cruz. Isso é tomar consciência do voto, do dever, da lealdade, da fidelidade. É colocar nos teus ombros a tua cruz. É exatamente aquilo que Jesus fez com seus apóstolos, quando ele reúne para a primeira Santa Comunhão. Eu não estou reunindo vocês por reunir, eu não trouxe vocês aqui por trazer, mas eu os trouxe aqui para participarmos da comunhão, para que seja feito isso em minha memória, mas para que vocês tenham consciência
consciência, vocês se lembrem da lealdade, da fidelidade para comigo, Jesus. Isso é tomar a sua cruz. No meu ministério de diácono, a responsabilidade que eu tenho para me apresentar, no meu ministério como presbítero, como pastor, como membro, como regente, como músico, como diaconisa e por conseguinte, de tudo aquilo que eu prometi a Jesus e a Santa Avó Rosa. Tomar a tua cruz é se apresentar diante dele, como diz a palavra dele, como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar, que cumpre com todos os deveres, com todas as obrigações, principalmente disciplinares, da sua igreja. Quarto tópico, finalizando. E siga-me. Tome a tua cruz e segue-me. Quarto tópico, seguir a Jesus. Aí eu complemento dizendo, é crer nele como diz as Escrituras, é tomar as suas mesmas atitudes, é compartilhar dos seus mesmos atos, dos seus mesmos pensamentos. A palavra dele também nos diz assim, é imitar, é copiar a Deus, é copiar a Jesus. E ele diz mais, é imitar a Deus, visto que vós sois filho que ele ama. Eu tenho esclarecido à igreja que somos muito felizes porque quando nós olhamos esta palavra dele, imitai a Deus, visto que vós sois filho que ele ama. Ele não diz que ele amou no passado, ele não diz que ele amará no futuro. Ele fala do presente. Imitai a Deus, visto que vós sois filho que ele ama. Isso é seguir a ele, é viver como ele, é olharmos para o irmão Aldo, é olharmos para a nossa querida avó. A vida, o teu comportamento, os seus trajes, a maneira como vivia, o exemplo que ela nos deixou na tua vida, o exemplo que o nosso Santo Primaz nos deixou, estando conosco, e nós tínhamos a honra, a felicidade, o prazer imenso de ter um santo do nosso Deus, vivendo conosco, junto com cada um de nós. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra do nosso Deus está aqui neste boletim. Revestivos, pois, da armadura de Deus. Eu preciso estar preparado, eu preciso ter esta armadura de Deus para mim se defender a todo momento do mal e observar as leis de Deus, observar o que eu prometi a Deus quando eu me propus a seguir a Jesus, a viver com Ele, a aceitar na minha vida o Espírito Consolador que Ele enviou e que inclusive me escolheu, porque a palavra dele diz isso, não escolheste-vos a mim, eu vos escolhi e vos nomeei. Sabendo, irmãos e irmãs, que somos escolhidos dele, apontados por ele, nós precisamos ter esta consciência perfeita de viver a disciplina apostólica,
de viver a doutrina apostólica, de olharmos para o nosso interior e não ficarmos fazendo pergunta: está ou não está na Bíblia? É ou não é? O nosso profeta já não nos ensinou que esta disciplina fora implantada pelo Consolador, que recebeu de Jesus? Então ela precisa ser vivida. Por isso ele sempre diz, e em toda a tua palavra nos boletins está ali: se querem ser felizes, se querem ser uma família abençoada, se querem ter um lar abençoado, é a condição de Deus. Eu preciso querer, meu irmão, minha irmã, porque quando eu quero e eu quero, Ele vai me abençoar, Ele vai me proteger, mas eu preciso vigiar. E o que é vigiar? É se auto-observar. E eu tenho dito, irmãos, com dor no coração, posso lhes dizer, como está sendo triste olharmos muitas vezes para a igreja e depararmos com uma situação de muita tristeza, de pessoas que conhecem profundamente, são conhecedores da doutrina, conhecedores deste evangelho, mas que não estão vivendo mais. Ou talvez estivessem brincando de igrejinha. Irmãs e irmãos apostólicos, eu não estou pregando disciplina para jovem, porque muitas pessoas dizem assim: a juventude hoje. Não. Eu digo não à juventude. A igreja toda. Nós temos observado. É nosso dever observar. O pastor veio para ver. É dever do pastor cuidar de suas ovelhas. E Jesus nos nomeou para isso. O irmão Aldo nos ungiu para isso. Para ver. E nós vemos, e na oportunidade como esta de falarmos em nome dele, é lógico, e em nome de Jesus, em nome do Consolador, nós temos que falar. Irmãos, nós observamos pessoas idosas, a unha toda pintada. Nós observamos pessoas idosas, as mangas dos vestidos sumiram, acabaram. Quando tem às vezes 2, 3 dedos, é até sem forro. É só jovem? Não é. Não é só jovem. Mas o que é isso, meu irmão, minha irmã? Talvez um vacilo pelo inimigo, que tampa, que veta os vossos olhos, que faz esquecer o primeiro amor. E nós não podemos deixar isso acontecer. É o que disse a letra daquele hino que ouvimos, o primeiro amor. Eu preciso olhar para mim. Eu preciso olhar para o meu interior. E quando eu digo de pessoas que têm autoconhecimento, eu falo de todos, é para todos nós. Para todos nós. Às vezes por um descuido, irmãos, por um vacilo, nós vemos coisas que ficamos sem entender. Sem entender. Sem entender. Mas fala, pastor, o que o senhor não está entendendo? Irmãos, não faz muito tempo, vi um companheiro no púlpito pregando com uma camisa vermelha. É um exemplo. É lógico, não vou citar nome, jamais, longe de mim tal fato. Mas o que é isso? Muitas vezes um descuido. Um descuido. Não podemos. Nós temos que nos observar. Uma cor de gravata para um pastor, para um obreiro. Olha que nós temos visto coisas extravagantes aí. Meus irmãos, minhas irmãs, tenham muito amor por esta obra. Tenho muito amor pelos céus, que o irmão Aldo vos ama muito. Jesus te ama muito, muito, muito mesmo. E Ele não quer te perder jamais.
Ele quer te amar ainda mais, Ele te quer com Ele. Minha irmã, observe a roupa, comprimento, observem decotes, observem mangas, observem todo este conjunto que se chama disciplina. Para quê, meu irmão? Para quê, minha irmã? Para que você possa ter muito mérito diante de Deus. E o irmão Aldo, quando disser aqui, os que quiserem, você está incluído no que quer e que quer. Para que Ele possa vos abençoar grandemente, para que Ele possa vos ungir como filho amado, filha amada dEle. Porque a disciplina desta igreja nunca mudou e nunca mudará, disse o irmão Aldo, e não vai mudar. Podem ter certeza disso. O que precisa mudar são os nossos corações, irmãos. Os nossos corações precisam mudar. Como, pastor, mudar? Nos auto-vigiar, só isso. É só isso, para receber bênção. Para que eu não esteja por estar, para que eu não viva por viver, para que eu não cante por cantar, para que eu não toque por tocar, para que eu não pregue por pregar, mas sim, para que eu esteja aqui, no tabernáculo de Deus, um amor puro, verdadeiro, que vem dos céus, e eu recebo, e eu encho a minha alma. Mas pastor, onde está escrito isso? Onde está escrito isso? Deuteronômio 22, verso 5. Não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem o traje da mulher, porque qualquer que faz isso é abominação. Está aí, é bíblico. Não é argumentos do pastor Meira, não. É palavra de Deus. E o irmão Aldo nos ensinou isso muito, muito. Tonalidade, a forma das roupas, a maneira de se apresentar, a maneira de viver. O irmão Aldo falou isso o tempo inteiro. E ele não falou por falar, irmãos. Ele falou por amor a nós, aos nossos corações, à nossa alma, ao nosso espírito. Portanto, eu vos digo, amem esta igreja, confiem nele de todo o teu coração, de toda a tua alma, e se entreguem a ele, e se olhem, façam cada um dentro de si uma análise. Eu não posso julgar o meu irmão, não posso fazer isso. Mas eu posso sim olhar para o meu interior. Espera aí, eu sou o regente. Será que está bom esse traje? Será que eu estou certo na disciplina? Eu sou um diácono, uma diaconisa, um presbítero, um pastor. Eu vou pregar, eu vou ensinar. Será que eu estou vivendo a disciplina apostólica? Será? Irmãos, cada um pode fazer análise da tua vida. É palavra de Deus, nós não podemos olhar a vida dos outros e querer cuidar da vida dos outros, mas a nossa vida, nós precisamos e devemos cuidar. Portanto, irmãos, façam isso, amem-se a si próprio, amem-se a si mesmo, sejam bastante obedientes ao irmão Aldo, para nós recebermos bênção. É tudo que o irmão Aldo quer, é nos abençoar, mas abençoar mais e mais e mais.